Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir para você deixar o joinha, se inscrever no canal, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, seguir as redes sociais, no Instagram e no TikTok, @Vascaíno do Cerrado. Vou falar também da minha parceira 1xBet, é patrocinadora do canal. Amanhã tem Copa do Mundo, né? Marrocos encara a Croácia, estão pagando 3,82 na vitória do Marrocos, 3,18 no empate, 2,16 na vitória da Croácia. Quer ajudar o canal? O link fica no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai abrir ali uma janela, você vai fazer o cadastro, colocar o código promocional do Cerrado, e aí você ajudou o canal a continuar com parcerias importantes como a 1xBet. Aí se quiser fazer uma fezinha, tá aí o jogo da Copa do Mundo amanhã às 7 horas da manhã. Bom, eu vou começar com uma informação sobre um jogador que está de saída, né? E não vai deixar saudade nesse curto período que esteve no Vasco. E ele tinha contrato para permanecer em 2023. É ele, o lateral direito, Matheus Barbosa, né? Que veio do Avaí, não prestava no Avaí. Eu acho engraçado, quando a gente faz as críticas, as pessoas acham ruim. Bom, um jogador que não presta pro Avaí, que tinha gente fazendo festa com a saída dele, vai servir para o Vasco? Aí agora o presidente do CRB falou que já está apalavrado com o jogador, e o jogador vai para Alagoas, vai jogar Série B pelo CRB em 2023. Então, de partida, o Matheus Ribeiro não fica no Vasco para o ano que vem. Uma notícia que eu acho que eu não vou nem perguntar para você se é boa, porque eu tenho certeza que ela é, né? Agora eu vou trazer uma outra que está gerando muito, que é a situação do goleiro Kehler do Internacional. O Vasco havia, parece que, indicado com uma proposta, ou sinalizado, melhor, com uma proposta de 3 milhões de dólares, né? Cerca de 16 milhões de reais no goleiro Kehler do Internacional. E, assim, eu vim trazendo aqui notícias de setoristas, jornalistas do Inter, dizendo que não vai sair, né? Não compensa, vai perder o goleiro que agora virou titular, né? Aí o Vasco tá rodando hoje na internet, circulando no Rio de Janeiro, que o Vasco aumentou, quase que dobrou a oferta no goleiro Kehler, né? Agora parece que o Vasco estaria disposto a oferecer 5 milhões de dólares no goleiro do Internacional. Quase 26, ou cerca de 26 milhões de reais. Quase 30 milhões de reais em um goleiro que até ontem era titular. Estava emprestado para Chapecoense, rodando, voltou e conseguiu uma vaga de titular recentemente no Internacional. Goleiro de 26 anos. Aí eu tenho que contextualizar, né? Porque a palavra é essa, né? Eu não estou aqui criticando se o Vasco for lá e arrancar o goleiro titular do vice-campeão brasileiro, né? Eu só quero que, tipo assim, não adianta o Vasco ir lá e tirar o Kehler, de 26 anos, que virou titular agora, pagar 30 milhões para ele vir para o Vasco e renovar com o Nenê, né? Por que não pega essa grana, e a grana que estão tentando oferecer no Terans, e traz um puta de um meio de campo, um cara para chegar e definitivamente parar no aeroporto? Por que não faz uma graça com a torcida? Né? É minha opinião, mas eu, assim, se tirar, legal, beleza, desde que não tire esse goleiro por 30 milhões e não consiga, depois não tenha dinheiro para contratar lateral, zagueiro, que a gente precisa de uma defesa completa, né? Vem o Júnior Urso, vem o Kehler aí, e os dois laterais? E os dois laterais não, eles precisam de pelo menos uns 3 a 4 laterais, que nem reserva tem. E os zagueiros, só tem o Anderson Conceição. Então, é isso, acho que a gente tem que pensar também, né? Se é para gastar certo. Se é para trazer, traz um cara foda, pô. É isso que me incomoda, né? Mas eu vou trazer aqui um jornalista, que eu sempre tô atualizando informações através dele lá no Internacional, o maior jornalista e influenciador que tem do Internacional, o Fabiano Baldasso. Ele abriu aqui um vídeo agora há pouco dizendo que o Vasco enlouqueceu e que pode levar, né? Se eu era contra o Vasco levar o Kehler, com essa grana, é a mesma grana que o Internacional vendeu o goleiro Alisson de seleção brasileira para Roma. Então não faz sentido não vender um goleiro que até um dia desse era reserva. Até o cara falou, não, por esse valor, pode ir embora. Porque aí eles vão pegar essa grana para reforçar o elenco para o Campeonato Brasileiro. Então é isso, você tem que contratar com inteligência, não adianta só gastar dinheiro, né? Então eu vou mostrar aí para você o Fabiano Baldasso. Gurizada, uma informação importantíssima em relação à tentativa enlouquecida, obsessiva, do Vasco da Gama
em relação ao goleiro Kehler do Internacional. Os caras botaram na cabeça que querem o goleiro Kehler. Eles tinham acenado com uma proposta de 3 milhões de dólares, que eu disse pra vocês que, embora seja uma proposta grande pro futebol brasileiro, eu tinha dito pra vocês que não seduziria o Internacional, né? Fizeram também uma proposta salarial pro Kehler, que é quase o triplo do que ele ganha no Internacional, mas isso o Inter poderia adequar, né? Aumentando o salário do cara. Então eu tava trabalhando com a ideia de que ele ficaria. Porra, Kehler, né? Internacional, jogando Libertadores da América, o sonho do Kehler ser titular aqui e tal. Só que é o seguinte, velho. O Vasco da Gama agora, a informação circula no Rio de Janeiro, estaria disposto a aumentar a proposta por Kehler, podendo chegar em 5 milhões de dólares. O Vasco poderia oferecer para o Internacional praticamente o mesmo valor que a Roma levou o Alisson do Inter. E aí eu vou dizer para vocês, aí eu mudo a minha ideia. Se chegar a 5 milhões de dólares pelo goleiro Kehler, aí há chance sim do Inter vender. Porque aí nós estamos falando de valor expressivo demais para um goleiro de 26 anos de idade. Então, corremos risco de perder o Kehler se for mesmo, se o Vasco chegar a este valor. Se o Vasco chegar a esse valor, vamos ficar atento aos próximos passos, porque com 5 milhões de dólares, há grande possibilidade do Inter vender o Kehler. Ah, mas é para um outro clube brasileiro, mas vai reforçar um outro clube, e aí o que nós vamos fazer? Velho, 5 milhões de dólares, aí é outra história, aí é grana, é money. Bom, para finalizar o vídeo, eu vou trazer um trecho lá do Mundo Ed, o canal do Edmundo. Se você não segue, vai lá e segue. E o Edmundo estava ali falando sobre a contratação, a eminente contratação do Pedro Raul, né? E o alto salário que ele vai receber no Vasco, né? Assim, vai triplicar o salário dele no Vasco da Gama, vai receber 500 mil reais por mês. Então fala aí se foi uma boa contratação ou se colocaram. Claro, né? Se concretizar. Se é uma boa para o Vasco, se é uma posição que está carente no mercado de bons jogadores, se vale tudo isso, o mercado está inflacionado, enfim, vou deixar aí para você ver que ele vai dar uma passada geral sobre a situação do Pedro Raul. Antes, só quero agradecer a sua audiência, a paciência, deixa o joinha, curte o vídeo, compartilha. Tenha uma noite abençoada, grande abraço. Ah tá, eu esqueci de falar, viu? O cachorrinho Clyde, que a gente ajudou aqui, entrou em cirurgia hoje. Hoje ele operou e o médico disse que tá tudo bem, correu bem a cirurgia, né? E ele vai voltar a andar, né? Então uma notícia muito boa aí pra galera que ajudou, contribuiu na vaquinha lá pra cirurgia do cachorrinho Clyde, né? Quando eu tiver foto dele ali se recuperando, eu vou trazer aqui pra vocês verem, tá bom? Ficou Edmundo aí, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. Posição que, na minha opinião, hoje está muito carente no futebol brasileiro, assim, né? Eu digo, tem jogadores? Tem, a gente tem o Cano, tem alguns camisa 9, tipo o Yuri Alberto também, tem alguns jogadores, mas não é fácil achar um cara com essa característica do Pedro Raul. Claro que a gente tem que ver ele jogando no Vasco da Gama, né? Mas boa contratação, assim que se for efetivada, né? Vamos esperar, mas tá muito bem encaminhado. Eu acho que com a desistência de outros clubes, a possibilidade ela aumenta, né? Já que o Vasco é uma excelente vitrine e promete fazer um time competitivo. Eu acho que isso seduz a todo mundo, fora o salário, que é bem expressivo. E merecido até pela vice-liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Goiás, e ele nem começou como titular, né? Ele entrava e foi fazendo seus gols e se firmando. Os jogos que eu vi do Pedro Raul, eu gostei bastante, com a característica de fazer aquele pivô e de presença de área, para finalizar tanto com os pés como de cabeça. É um jogador que fez falta no Vasco, porque às vezes que o Raniel ou não jogou bem, fez falta, porque o Vasco jogava com velocidade pelos lados do campo, com o Ignaldo, com o Peck, ora com o Figueiredo, e a bola passava bastante vezes pela área, mas não tinha um jogador de ofício. Nos momentos em que o Raniel teve bem, lá no início do Campeonato Brasileiro, ele chegou até a fazer bastante gols e distribuiu R$500 para muita gente que lhe deu assistência. O início dele foi bem promissor, quando tinha ali um esquema bem defensivo do Zé Ricardo, que jogava no contra-ataque, a bola chegava e o Raniel fez alguns gols. Aí acho que depois ele deixou a desejar, acho que principalmente naquele jogo que ele deu a cavadinha, que foi displicente, a torcida pegou no pé, mas o Pedro Raul me parece jogar com um pouco mais de seriedade, sabe? Parece que ser um finalizador mais concentrado em fazer o gol, e se ele repetir com a camisa do Vasco o que ele fez com a camisa do Goiás, né, sendo vice-artilheiro ou até artilheiro do Campeonato Brasileiro da primeira divisão, aí com certeza o passe dele vai valer muito mais. Então eu gostei, acho que não tem que parar por aí, se de fato essa contratação for concretizada, mas eu já fico satisfeito no sistema ofensivo, né, e depois eu vou começar
a rezar para que o pessoal comece a contratar um bom goleiro, zagueiros e laterais. E o técnico também, que pelo amor de Deus, tá uma coisa esse negócio de técnico. Você falou de salário, né? O Pedro Raul ganharia R$500 mil, né, por mês. E aí aquilo que a gente conversou, viu, Edu? Eu e o Edmundo, a gente conversou na outra live aqui, né, Ed? Porque o sentido de como inflacionou o mercado as SAFs, né? Não só as SAFs, como a boa fase de grana do Atlético Mineiro, do Flamengo, o próprio Corinthians, né? Acabou inflacionando. Pra vocês terem ideia, né? Eu vi muita gente reclamando. O Baran, por exemplo, falou disso hoje no Cancelados. Falando, pô, você tá pagando 500 mil, Pedro Raul, pô, é bom jogador, mas tem que trazer mais. Vai pagar quanto pros outros? Cara, pra vocês terem ideia, no Vasco tem mais de 6 jogadores ganhando mais de 1 milhão por mês. No Flamengo, desculpa. Mais de 6 jogadores ganhando mais de 1 milhão por mês. O Reinaldo saiu do São Paulo agora, ganhando mais de 500 mil reais por mês. Então o mercado está inflacionando. Eu acho bem justo os 500 mil por mês pro Pedro Raul. Espero que ele corresponda. Você acha muito...